Então vamos lá, vamos dar continuidade às nossas aulas, agora falando sobre separação de misturas. Bom, a gente vai ver alguns passos aqui de separação de mistura. Existem vários processos, cada um desses processos vai ter uma utilização diferente. E aí, dependendo da situação, a gente vai precisar de mais de um processo para conseguir separar todos os componentes de uma mistura. Então, a gente tem que pensar, raciocinar bem sobre esses processos para ver qual processo vai ser melhor utilizado em determinada situação. Beleza? Alguns processos são muito simples no nosso cotidiano. Catar feijão, por exemplo. Você vai separar ali os materiais por seus aspectos físicos. Você vê que um feijão está estragado e outro feijão está saudável, está bonzinho. Então você consegue visualizar. Peneiração. No dia a dia, a gente vê os pedreiros fazendo isso. Quando tem muita pedra nas areias, na areia, né, para reboco, por exemplo, eles acabam peneirando. Ventilação. Isso aqui eu costumo lembrar do exemplo do amendoim. Quando a gente torra amendoim, fica aquela pelezinha. Então você faz e depois só é assoprar. Quando você assopra, a pele vai e a parte mais sólida fica o amendoim, né? E magnetismo, chamado também de imantação, é você aproximar um ímã dos materiais e conseguir separar ali um material que é atraído por um ímã e outro que não é, de outro que não é. Se eu tiver, por exemplo, pedacinhos de ferro misturado com plástico, eu aproximo o ímã vai atrair o ferro e não vai atrair o plástico, eu consigo separar de boas. Então, esses processos aí são muito simples e a gente consegue visualizar no nosso dia a dia. Há alguns outros processos que são um pouquinho diferentes. Não são difíceis, mas são diferentes, que a gente não vê no nosso dia a dia todo dia. Dia a dia todo dia, né? Como, por exemplo, a levigação. A levigação é utilizada pelos garimpeiros. Eles usam essa bacia aí, é uma bacia específica, e eles conseguem separar o sólido mais leve por uma corrente de água aí. Então eles passam uma corrente de água, a água consegue arrastar a areia e deixa o ouro, que é mais pesado. Então, quando tem ouro, né, quando eles conseguem achar o ouro, eles usam a levigação. O fluxo de água arrasta a areia, que é mais leve, e deixa, não consegue arrastar ali o ouro, que é mais pesado. E aí eles conseguem separar a areia do ouro, beleza? Outro processo aqui simples é a decantação. Quando, por exemplo, você tem água barrenta, que você coloca ela em repouso, o que é que vai acontecer? O barro, né, a parte sólida vai descer para o fundo do recipiente, ficar lá no fundo, e a parte líquida, ela vai ficar, a água, né, vai ficar aqui na parte de cima. Você deixa um tempo lá, então a gente consegue visualizar aqui o barro embaixo, a água em cima, você consegue aí separar, utilizando aqui uma baqueta, você consegue separar a água do barro, beleza? Então, decantação é esperar sedimentar, esperar o sólido descer, né, ficar na parte de baixo e depois você separa. Outro tipo de decantação, que é utilizando aí um funil de decantação. Esse é para separar dois líquidos que não se misturam, como água e óleo, por exemplo. Você tem aqui um funil que tem uma torneirinha, ó. Vê que aqui você consegue visualizar que aqui é uma mistura heterogênea, tem uma divisão aqui, ó. O que é que você faz? Abre a torneira, deixa o líquido mais denso de baixo descer. Quando todo o líquido denso de baixo descer, você vai lá e fecha a torneira novamente. Essa torneirinha aqui, você fecha e aí você conseguiu separar dois líquidos que não se misturam. Por exemplo, água e óleo. A água vai ficar embaixo, que é mais pesada, é mais densa, né? A água iria descer e o óleo ficaria aqui no funil, você conseguiria separar, utilizando a decantação. Beleza? Tranquilo também de entender. Fusão fracionada. Quando é que você usa a fusão fracionada? Quando você tem dois sólidos que possuem pontos de fusão diferentes, muito diferentes, como a areia e o enxofre. Você tem areia e enxofre lá misturado, o que é que você faz? Aquece a areia com enxofre, o enxofre fica líquido, a areia continua sólida, e aí o enxofre líquido você consegue separar aqui
derramando em outro recipiente. A areia vai ficar retida e o enxofre líquido vai descer. Isso é fusão fracionada. Toda vez que tiver o nome fracionada, quer dizer que vai acontecer algo com um e com o outro não. Então a fusão vai acontecer somente no enxofre. Na areia não vai fundir, não vai passar para o estado líquido. Tranquilo? Mais um aqui. Dissolução fracionada, novamente, somente uma parte vai dissolver. Quando você tem aí, baseia-se na diferença de solubilidade dos sólidos, né? Você tem aqui sal e areia, por exemplo. Você quer separar eles dois, o sal da areia. O que é que você faz? Adiciona água. A água vai dissolver o sal. Então você vai ter uma mistura aqui de areia embaixo e água e sal em cima. E aí é só separar a água por meio de uma filtração. Você vai lá e filtra, a areia fica retida no filtro e a água com sal desce. Consegue passar aí pelo material. Beleza? Então, dissolução fracionada, somente um dos sólidos vai conseguir aí ser dissolvido. O outro não vai. É preciso que um seja dissolvido e outro não. Porque aí você separa depois por uma filtração. Tranquilo? Filtração, que é um meio de você separar um sólido e um líquido que não se misturam ali, como por exemplo areia e água. Você coloca aqui num filtro, um funil, né, com papel, o líquido vai descer, vai passar pelo papel e o papel vai reter aqui as partículas sólidas. Então, é utilizado aqui para separar um líquido de um sólido que não se dissolve, né? Quando o tamanho das partículas do sólido é relativamente grande em relação ao tamanho dos poros do papel de filtro. Então, o papel de filtro precisa ter uns poros pequenos, né, para conseguir reter esses sólidos, esse sólido. Tranquilo? Água e areia, por exemplo, você consegue separar por filtração de boa. Água e sal já não consegue. Água e sal você não vai conseguir separar porque é uma mistura homogênea. Você só consegue separar por filtração misturas heterogêneas. Tranquilo? Sublimação fracionada. Novamente, a palavra fracionada aparece. Quer dizer que somente um vai sofrer sublimação. É usada para purificar substâncias que sofrem sublimação facilmente. O que é sublimação? É passar do sólido diretamente para o gasoso. Caso aqui do iodo. O iodo, a cânfora, o naftalina, né? Quando você tem iodo e areia aqui, ó, o que é que acontece? Quando você aquece, o iodo passa diretamente para o estado gasoso. E logo depois, aqui no vidro de relógio, que é um vidrozinho que se utiliza em laboratório, ele vai ficar sólido novamente. Então você consegue separar a areia do iodo. O iodo vai sofrer sublimação, passa para o estado gasoso e depois ele volta para o estado sólido e você conseguiu separar aqui a areia do iodo. Tranquilo? Mais um processo. Aqui nós temos um processo que confunde muita gente. Dois processos juntos, né? Que é a coagulação e a floculação. Olha como é que acontece esse processo. A coagulação, você adiciona uma substância, um coagulante, como o sulfato de alumínio e o cloreto férreo. Essas substâncias elas têm o poder de coagular, ou seja, de juntar, formar aglomerados, formar flocos. Quando você coloca, a ação de colocar a substância coagulante é um processo chamado coagulação. Quando começa a formar os flocos e os flocos começam a se juntar, aí nós temos o processo chamado de floculação. Os flocos formados na coagulação se juntam, formando flocos maiores. E aí depois tem a precipitação, ou a decantação, né? Que é o quê? Quando os flocos estão grandes já aqui, eles vão ficar mais pesados. As moléculas sólidas, as partículas sólidas que estão espalhadas vão se juntando por causa do coagulante. Quando elas se juntam, fica mais pesada e descem para o fundo do recipiente. Então aqui, ó, você pode separar, por exemplo, por filtração. Desceram, ficaram aqui no fundo do recipiente e o líquido ficou lá em cima. Então você consegue separar aí por filtração. Beleza? Então, bem tranquilo, né? A coagulação e a floculação. Coagulação é a ação de adicionar o coagulante. E a floculação é a formação dos flocos, depois que você adiciona o coagulante. Beleza?
Flotação. Muita gente confunde flotação com floculação. Floculação é a formação de flocos, de agregados. Quando falar o nome agregado, você já pensa logo em floculação, que é o que a gente viu aqui anteriormente. Flotação tem a ver com flutuar. Então, você vai adicionar um material de densidade intermediária. Você tem, por exemplo, serragem e areia. A areia é mais pesada, mais densa, né, do que a serragem. Quando você coloca água, a água tem uma densidade intermediária. Olha o que acontece, ó. A gente consegue visualizar aqui, ó, nessa imagem. A areia ficou embaixo, a água ficou no meio e a serragem ficou em cima. Então a serragem está flutuando. Isso é uma flotação. Então, lembrar sempre de flutuação, de flutuar, flotação, flutuar. Essa flotação também é utilizada na mineração. Só que ao invés de adicionar água, é adicionado, além de água também, um gás. E o gás vai fazer com que um material suba. A flotação no minério consiste em misturá-la de forma pulverizada com óleo, água e detergente e depois borbulhar ar através dessa mistura. O sulfeto mineral, que está recoberto de óleo, o óleo vai ajudar a diminuir a densidade. Junta-se as bolhas, também diminui a densidade do sulfeto do mineral e fica na superfície, vai flutuar. Já o resíduo, que é pobre em cobre, a ganga, fica no fundo do recipiente e é descartado. Então o material ali, as bolhas formadas ali, por causa do detergente, do ar, né, juntamente com o óleo, vai fazer com que a densidade desse material, do sulfeto mineral, ela diminua, porque está tudo junto ali. Então vai flutuar. E o material mais pesado vai ficar embaixo. Bom, o que você tem que lembrar de flotação? Flutua. Então você vai ter que colocar um material que vai fazer o outro flutuar. E aí quando você fizer isso, você vai conseguir separar esses dois materiais. Tranquilo? Então essa é a flotação. Centrifugação. Esse é um processo utilizado muito na questão de separar os componentes do sangue. É um processo de separação de mistura feito por um aparelho chamado centrifugador, que faz a separação dos componentes via sedimentação dos líquidos immiscíveis de diferentes densidades. É como se ele fosse um material, é como se fosse a decantação, só que acelerada, né? Decantação, você espera os materiais se separarem. Só que aí você coloca numa centrífuga e vai acelerar essa decantação. No caso do sangue, que é o maior exemplo de mistura aí que é separado, lembra que eu falei na última aula que o sangue é uma mistura? Então ele vai conseguir ser separado por uma centrífuga. Como? Vai ser separado em quê? Glóbulos vermelhos, que são as hemácias, glóbulos brancos, os leucócitos, as plaquetas e o plasma. Você vai conseguir separar aí os componentes do sangue graças à centrifugação. Isso é feito lá, isso é utilizado para fazer os exames de sangue. Beleza? Evaporação é um processo simples, né? É utilizado quando temos uma mistura homogênea, como água e sal, e não temos interesse aí no sólido, ou no líquido, né? Se eu pego água e sal e deixo água e sal lá exposto ao ar, a água vai evaporar e o sal vai ficar. Então eu tenho interesse somente no sólido. Eu vou perder a água, no caso. Então, se eu só tenho interesse no sólido, eu posso utilizar aí uma evaporação. Beleza? Destilação simples. É um processo parecido com a evaporação, só que claro que não, você vai usar um laboratório. A destilação simples, você vai obter aí os dois. Se tiver água e sal, por exemplo, você vai obter tanta água quanto sal. Você coloca aqui a mistura de água e sal. Coloca a mistura aqui de água com sal. Aquece. É claro que a água vai evaporar, vai entrar em ebulição bem mais rápido do que o sal. A água entra em ebulição, sobe aqui, passa por esse condensador. A água é resfriada por uma água externa aqui, ó. Vai ter uma torneira aqui, só que essa água não entra em contato com a água que está aqui dentro. E aí
vai descer aqui e vai ficar somente água aqui e o sal vai ficar retido. Vou botar aqui o sal de outra cor. O sal vai ficar aqui, ó, essa partezinha verde. Então essa é a destilação simples. Separa um sólido e um líquido, que é uma mistura homogênea. Uma mistura homogênea de um sólido com líquido. É uma separação, uma destilação simples. Como é que eu separo a água do sal? Destilação simples. Obtenho o sal de um lado e a água do outro. Beleza? Destilação fracionada já é um processo que, utilizando quando temos uma mistura homogênea de mais de um componente, às vezes tem 3, 4 componentes ou mais, como no petróleo, e os componentes aí podem ser líquidos também, ok? Como água e etanol, um exemplo simples aqui, água e etanol. O que é que acontece? Você coloca água e etanol, só que a diferença do ponto de ebulição da água e do etanol é bem pequena. Então você tem que ficar de olho aqui no termômetro. Você tem que saber qual é o ponto de ebulição do etanol e qual é o ponto de ebulição da água. No caso do etanol, ele é mais baixo do que o ponto de ebulição da água. Então, quando atingir o ponto de ebulição do etanol, você tem que ficar de olho que todo o etanol está começando a passar para cá. E aí, quando passar do ponto de ebulição do etanol, você tem que desligar a chama, porque o etanol todinho já passou para cá e aqui vai ficar a água. Beleza? Então, é um processo utilizado quando temos uma mistura homogênea de líquido-líquido e temos interesse nos dois compostos. Destilação fracionada. Um processo aqui, caiu no Enem esse processo, chamado extração por arraste. É um processo utilizado para extrair óleos de vegetais. Consiste basicamente em aplicar vapor sobre as folhas das ervas e esse vapor consegue extrair o componente vegetal e formar o óleo. Então temos aqui, ó, você tem água, aquece a água produz vapor, vem aqui, essa água vem por aqui, consegue extrair aqui os componentes desse óleo e arrastar eles. Depois os componentes do óleo vêm por aqui e caem nesse recipiente. Então, aí nós temos uma extração por arraste. Você vai utilizar o vapor d'água para arrastar alguns componentes. Tranquilo? Temos aqui a cromatografia, que é um processo de separação e identificação de componentes em uma mistura. É uma técnica baseada na migração dos compostos da mistura da fase estacionária para a fase móvel. Nós temos aqui duas fases na cromatografia, basicamente. A fase móvel e a fase estacionária. A fase móvel é que um solvente fluido passa sobre a amostra analisada e atrai os componentes da mistura. E a fase estacionária é a fase fixa em que o componente que está sendo separado ou identificado irá se fixar na superfície de outro material líquido ou sólido. Observe aqui, ó. Nós temos aqui etanol. Esse líquido é etanol. Esse etanol vai começar a subir aqui pela essa folha de papel, por conta do processo chamado capilaridade. Ele vai começar a subir. Então o etanol ele vai passar por essa amostra de papel. O etanol é a fase móvel, porque ele vai passar pela amostra de papel. A tinta da caneta aqui, ó, aqui nós temos a tinta da caneta. Ela é a amostra. O etanol vai passar por ela. Essa tinta está fixada na onde? Na fase estacionária, que é o papel. Então o etanol vai passar por essa tinta, vai passar pela amostra, que é a tinta, e vai conseguir separar os componentes. Ó. Veja que ele separa aqui em cores, separa aqui os componentes. E isso tem a ver com a interação entre o etanol e os componentes aqui da tinta, né? Que está na fase fixa aqui,
na fase fixa ou na fase estacionária. Então, esse é um processo chamado cromatografia. Você consegue separar aqui os componentes da amostra com a passagem de uma fase móvel, que no caso aqui é o etanol. Dá para vocês fazerem esse experimento até mesmo em casa. Beleza? Bota a tinta na caneta, bota o etanol, ele vai subindo aqui, ó, pelo papel, por um processo chamado capilaridade. Beleza? Então é isso aí. Agora, só é se inscrever no canal e depois vamos ter uma aula, um exercício sobre separações de mistura. Valeu!